Os céus sempre foram um tema de mistério e reverência nas Escrituras Sagradas. Desde os primórdios, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia nos revela uma estrutura celestial organizada, rica em propósito e majestade. A descrição dos céus nas Escrituras nos conduz a um entendimento de que há mais do que apenas o firmamento visível aos nossos olhos. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, descreve um momento singular em sua vida espiritual, quando foi arrebatado ao terceiro céu, onde viu e ouviu coisas inefáveis, coisas que homem algum tem permissão para revelar. Esta menção ao terceiro céu já nos dá um vislumbre de que há uma ordem e uma hierarquia nos céus, e que essa realidade vai além daquilo que é físico e tangível. Mas o que seriam esses céus? Qual o papel dos anjos nessa complexa e gloriosa estrutura? E como Lúcifer, o mais belo e exaltado dentre os querubins, se relaciona com tudo isso? Para compreender os céus e o papel das criaturas celestiais, devemos voltar ao princípio de todas as coisas, a criação em Gênesis. No início, Deus separou os céus e a terra, criando uma distinção clara entre o espiritual e o material. O primeiro céu, como podemos entender, é aquele que se encontra diante de nossos olhos, o céu físico, o firmamento, onde estão o sol, a lua e as estrelas. Este é o céu mencionado em Gênesis, quando Deus criou os luminares para governarem o dia e a noite, para servirem de sinais, estações, dias e anos. É o céu que Adão e Eva contemplaram ao caminhar no Éden, um céu belo, mas também limitado à criação terrena. No entanto, além do céu visível, a Bíblia nos dá pistas sobre um segundo céu, um espaço onde ocorre uma batalha espiritual, onde forças celestiais e demoníacas operam. Este segundo céu é mencionado indiretamente em passagens como Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo nos alerta a respeito de nossa luta não ser contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governadores das trevas e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Este é um céu invisível aos olhos humanos, mas ativo e cheio de movimento espiritual. Acima de tudo isso, encontrase o terceiro céu. Este é o lugar da habitação de Deus, o trono do Altíssimo, onde a sua glória é manifesta de maneira plena. É o céu que Paulo mencionou em sua experiência celestial, e que também é descrito no Apocalipse como o lugar onde anjos, querubins e serafins adoram ao Senhor dia e noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Este é o céu inatingível por qualquer força maligna, o lugar onde a perfeição de Deus reina supremamente, e onde não há sombra de pecado ou trevas. É o céu que os santos aguardam ansiosos, o lar eterno prometido por Jesus em João, capítulo 14, ao dizer: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. Os anjos desempenham um papel fundamental neste vasto panorama celestial. Criados antes do homem, eles são seres espirituais de grande poder e pureza, mensageiros de Deus, guerreiros e adoradores. Salmos, capítulo 103, menciona os anjos como aqueles que cumprem a palavra do Senhor, obedecendo à sua voz. Eles são organizados em hierarquias, como mencionado em Colossenses, capítulo 1, onde Paulo fala sobre tronos, dominações, principados e poderes. Entre eles, Lúcifer era o mais exaltado. Em Ezequiel, capítulo 28, Deus descreve Lúcifer como um querubim ungido, perfeito em beleza e sabedoria, que estava no Éden, no Monte Santo de Deus, coberto por pedras preciosas. Mas o orgulho foi a ruína de Lúcifer. Em Isaías, capítulo 14, vemos sua queda descrita. Ele dizia em seu coração que subiria ao céu, exaltaria seu trono acima das estrelas de Deus e se tornaria semelhante ao Altíssimo. Este desejo de se igualar a Deus foi o pecado que o levou à queda, pois Deus não compartilha sua glória com ninguém. Lúcifer foi expulso do céu e passou a ser conhecido como Satanás, o adversário. Ele levou consigo uma terça parte dos anjos, que o seguiram em sua rebelião, e estes se tornaram os demônios que hoje atuam no mundo espiritual, buscando desviar a humanidade dos caminhos de Deus. A batalha entre o bem e o mal, entre os anjos de Deus e os anjos caídos, ocorre principalmente no segundo céu, aquele espaço espiritual onde forças invisíveis se enfrentam. É aqui que se desenrolam os conflitos mencionados em Daniel, capítulo 10,
quando o anjo Gabriel foi enviado com uma resposta à oração de Daniel, mas foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, um espírito maligno. Somente com a ajuda do arcanjo Miguel, o anjo conseguiu completar sua missão. Este episódio nos revela a intensidade da luta espiritual que acontece nos céus e como ela impacta diretamente o mundo físico. Apesar dessa batalha contínua, o terceiro céu permanece intocado, sendo o trono eterno de Deus. É para este lugar que os redimidos pelo sangue de Cristo anseiam ir, e é de lá que Jesus virá em glória para estabelecer o seu reino. A estrutura dos céus e a atuação dos anjos nos mostram a grandeza da criação de Deus e seu plano soberano. Ao mesmo tempo, a queda de Lúcifer nos alerta sobre o perigo do orgulho e da desobediência. Assim como está escrito em Provérbios, capítulo 16, o orgulho precede a ruína e o espírito altivo, a queda. Ao refletir sobre os três céus, somos chamados a lembrar que nosso verdadeiro lar não é neste mundo, mas no céu que Cristo preparou para nós. Devemos viver com os olhos fixos na eternidade, sabendo que nossa luta espiritual não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis que tentam nos afastar de Deus. Devemos buscar ajuda no Senhor, pois, como está escrito em Salmos, capítulo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que esta reflexão sobre os céus, os anjos e a queda de Lúcifer nos leve a uma vida de humildade, adoração e confiança em Deus. Qual tem sido o céu que ocupa os seus pensamentos? Você tem vivido com a esperança de um dia habitar no terceiro céu, na presença do Senhor? Que possamos meditar profundamente sobre estas verdades, buscar ao Senhor em oração e fortalecer nossa fé diariamente. Agradeço a você que dedicou o seu tempo para ouvir e refletir sobre esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com outros, para que mais pessoas possam conhecer a grandeza e o mistério dos céus. Que a paz de Cristo esteja com você.